Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, para esse nosso segundo vídeo, o tema escolhido foi o CDP-1, Decifra-me ou Devora-te. Mas antes de falarmos um pouquinho sobre esse CDP que tem bastante relação com o processo de osmose, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal do YouTube e curtissem o vídeo tanto no Facebook como também no YouTube, porque vai ajudar eu ter a noção se vocês realmente estão gostando dessa metodologia e o que precisa ser melhorado, certo? Bom, antes de começarmos falando sobre a osmose em si, eu criei alguns objetivos para nos ligarem até esse processo. O primeiro objetivo foi descrever a membrana plasmática, o segundo é diferenciar o meio intracelular e o extracelular, depois é definir a osmose mesmo, caracterizar os meios isotônicos, hipertônicos e hipotônicos, diferenciar a hemácia murcha, normal e rompida e também diferenciar os termos crenação, hemólise, plasmoptise e plasmólise. No primeiro vídeo, a gente abordou o transporte de membranas, então eu já dei uma repaginada total no conceito de membrana e seus constituintes, certo? Mas aqui eu vou dar só uma pincelada para relembrar. A membrana plasmática ela vai ter a função de porteiro. Por quê? Ela vai controlar o fluxo de substâncias que entram e que saem das células, certo? Além de separar o meio extracelular do intracelular. E os operários que vão ajudar ela a controlar esse fluxo são exatamente as proteínas, certo? Aqui, ó, eu até grifei os constituintes. As proteínas, os carboidratos ligados a proteínas e lipídios. O lipídio, que é o colesterol, vai dar flexibilidade, certo? Os fosfolipídios, que tem aquela estrutura de cabeça hidrofílica e cauda hidrofóbica. Carboidratozinho aqui, certo? São os principais. Quem não tá lembrando muito bem, tenta ver o outro vídeo que dá tudo certo. Pronto. Agora a gente vai ter que diferenciar o meio extracelular e o intracelular. Bom, a gente vai ver que a melhor forma de diferenciar é pegar exemplos de substâncias, certo? Vamos pegar aqui os principais. Sódio, o Na, né? Potássio, o Kzinho, e o Ca, que é o cálcio. Aqui o líquido extracelular, que é o leque, e o líquido intracelular, que é o LIC. A gente vê que o sódio ele tem uma maior concentração fora da célula, no meio extracelular, do que dentro da célula. O potássio já é o contrário. Ele tem uma maior concentração dentro da célula e menos fora da célula. E o cálcio tem mais fora da célula e menos dentro da célula. Essa diferença de concentração também está muito ligada ao gradiente de concentração, certo? O gradiente, a favor do gradiente, significa que vai do lugar do meio que tem a maior concentração dessa substância para o meio que tem a menor concentração dessa substância. Então, no caso do sódio, seguindo a favor do gradiente de concentração, como tem que sair do maior para o menor, ele sairia do leque para o LIC. E o potássio, ao contrário, do LIC para o leque. O cálcio, da mesma forma que o sódio, sairia do leque para o LIC, seguindo a favor do gradiente. Então, resumindo, meio extracelular e intracelular. Se resume às concentrações, a diferença de concentrações das substâncias, certo? Tanto no meio leque quanto no meio LIC, ok? Bom, chegamos na osmose. Relembrando que existiam dois tipos de transporte, que era o transporte passivo e o transporte ativo. Só que existe outra categoria, que é o processo passivo. O processo passivo é aquele processo que não precisa de nenhum tipo de carreador. Por isso que a osmose entra dentro desse processo, ela não tem nenhum tipo de carreador. Inclusive, a difusão simples também entra nesse processo passivo, certo? Quem fica no transporte passivo é somente a difusão facilitada, ok? Bom,
A osmose sabemos que ela não tem gasto de energia, certo? E segue a favor do gradiente, do maior para o menor, da maior concentração de água para a menor concentração de água. Por quê? Porque ela mexe com solvente, e o nosso principal solvente é a água, certo? Então, a gente tem que osmose é o movimento de moléculas de um solvente através de uma membrana seletivamente permeável, que é a nossa membrana plasmática, de uma área com alta concentração para uma área de baixa concentração. E as soluções elas vão poder ser classificadas a partir de diferentes maneiras em relação à sua concentração relativa. Aqui a gente tem uma imagem bem ilustrativa, certo, do que vai acontecer. Mais adiante a gente vai explicar o que vai acontecer com cada uma. Com essa daqui, com essa e com essa. Mas só por essa imagenzinha já dá para perceber que elas vão sofrer alterações. Uma murcha, essa daqui incha demais, essa daqui fica igualzinha, certo? Vamos falar sobre isso. Só que antes de falar da osmose e de todos os fenômenos, a gente tem que entender esses dois termos, osmolaridade e pressão osmótica. A osmolaridade são as partículas dissolvidas em um determinado solvente, são a quantidade de solutos em um solvente, certo? E a pressão osmótica é como se fosse o inverso da osmose, ela quer interromper a osmose. O que é que ela vai fazer? Ela vai exercer uma pressão no sentido inverso ao da osmose. O da osmose, o sentido não é da maior concentração de água para uma menor concentração de água? Pronto. A pressão osmótica ela vai fazer com que esse processo de osmose seja interrompido. Passou muita água para cá, certo? Tá vendo? Passou muita água para cá. Então, a tendência da pressão osmótica é barrar esse fluxo que estaria aumentando desse lado direito aqui. Ele vai barrar e vai empurrar tudo de novo para voltar para o meio onde tinha menos, certo? Ó, aqui uma ilustraçãozinha, ó. Solução hipotônica, ou seja, tem uma maior quantidade de água e menos de soluto. E solução hipertônica, uma menor quantidade de solvente, que é a água, e uma maior quantidade de soluto. Nossa membranazinha. E aqui a gente vê o sentido. Como tem mais água e aqui menos água, então sai do mais para o menos. Aí o que é que vai acontecer? A pressão osmótica ela vai agir exatamente aqui, ó. Porque a água não está entrando para esse tubozinho direito, a pressão osmótica ela não quer, ela barra total essa expectativa da osmose. Então, ela vai exercer uma pressãozinha aqui para que volte ao normal, certo? Que fique mais ou menos nessa margem aqui. Essa é a função da pressão osmótica. Bom, osmose. Como eu falei, a osmose ela é caracterizada por sair do meio hipotônico para o hipertônico. A gente está vendo aqui menos concentrado e mais concentrado, mas esse menos concentrado e mais concentrado está falando em relação ao soluto, certo? Porque como o soluto é menos, como o soluto está menos aqui dentro desse tubozinho, significa que tem mais água, porque tem mais espaço para a água ficar lá, entendeu? E nesse daqui, como tem muito soluto, tem menos espaço para a água ficar, certo? Por isso que é mais concentrado e menos concentrado. Mas é hipotônico para o hipertônico, ou seja, de onde tem mais água, menos concentrado, para onde tem menos água, mais concentrado. A gente está vendo aqui mais uma imagenzinha em que a gente tem o solvente e o soluto. A gente está vendo aqui que tem muito soluto, certo? E pouco solvente. E aqui a gente está vendo que tem muito solvente e pouco soluto, que é o meio intracelular, e esse daqui é o meio extracelular. Se a gente fosse seguir o conceito da osmose, que é sair do mais para o menos, então sairia do meio intracelular, sairia de dentro da célula para fora, certo? Ela perderia água. Por quê?
Porque esse meio extracelular, ele é hipertônico, ou seja, ele tem mais soluto do que solvente. E esse meio intracelular é hipotônico, tem mais água, tem mais solvente do que soluto, então sempre vai sair do meio hipotônico para o hipertônico. Bom, pronto. Aqui uma imagem bem legalzinha para explicar o que vai acontecer. A gente está vendo que aqui está o meio extracelular, que é o númerozinho 1. Aqui é o meio intracelular, númerozinho 2, né? E a bolinha azul é o solvente, a bolinha verde é o soluto. Pronto, a gente está vendo que esses dois tubos estão iguais. Quando as concentrações estão iguais, significa que a solução é isotônica. Ela não altera a forma, entendeu? Ela não se altera. Porque a gente está falando de hemácia. A hemácia não vai alterar a sua forma. Hemácia com volume normal. Solução isotônica, ela continua na mesma. Opa! Bom, e aqui a gente tem o meio extracelular, intracelular, certo? E a gente está vendo uma quantidade enorme de solvente no meio intracelular, certo? Vocês estão vendo, ó, várias bolinhas azuis? Pronto. E aqui não tem quase nenhuma bolinha azul, que é o solvente. Então, como esse meio intracelular tem muito solvente, significa que ele é hipotônico em relação ao meio extracelular, certo? A hemácia, que está aqui dentro, no intracelular, é hipotônica em relação ao meio extracelular, porque ela tem mais solvente e menos soluto. Então, qual a tendência? Sai do meio hipotônico para o hipertônico. Ela está saindo, ela está indo para o meio extracelular, que é hipertônico, onde tem mais soluto. Por isso que ela vai murchar. Esse ato de murchar chama-se crenação. As hemácias elas vão ficar crenadas, vão ficar murchas, certo? A gente pode lembrar, como exemplo, o caso da alface. A gente tem a alface e a gente coloca sal no alface, certo? O sal significa que o meio é hipertônico e a alface é considerado o meio hipotônico. Então, qual a tendência? Sai do alface, sai a água que tem do alface para o meio hipertônico, que é onde está o lugarzinho do sal. Por isso que o alface murcha, certo? E por último, e não menos importante, a gente tem aqui, ó, extracelular, intracelular. E a gente está vendo que agora a gente tem uma concentração maior de solvente, que é a água, no meio extracelular. E no meio intracelular não tem muito. O meio extracelular, por ter mais solvente, então ele é hipotônico. E o meio intracelular, por ter menos solvente e mais soluto, é hipertônico, certo? Então, qual a tendência? Sair do hipo para o hiper. Então, vai sair do meio extracelular para o intracelular. E vai receber muita água, por isso que ela vai murchar, certo? Esse ato dela... Murchar não, por isso que ela vai inchar. Esse ato dela inchar é chamado de turgência. Ela incha, 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 incha. Mas quando ela explode, é chamado de hemólise. Outro exemplozinho, só para fixar. Vamos lá. A gente está vendo aqui, ó. Agora a gente tem a célula animal e vegetal. Aqui a gente tem o meio. A gente tem aqui o meio intracelular e o meio extracelular, certo? Aqui também, aqui também, aqui também. Pegando aqui o exemplo da célula A na animal. A gente está vendo que tinha uma quantidade aqui de água, certo? No caso, esse meio aqui seria hipotônico e esse meio hipertônico. Como esse é hipertônico, a tendência é sair desse azulzinho para o amarelo. Por isso que ela vai murchar. Por isso que ela vai ser hipertônica, vai sofrer crenação, vai murchar. Aqui a gente também vai ficar tudo igual, tá tudo equilibrado.
E aqui vai ser ao contrário. O meio extracelular ele tinha muita água e o meio intracelular não tinha muita água. Então saiu do meio extracelular para o intracelular, do hipo, que está aqui, para o hiper. Fez com que a célula inchasse e depois explodisse, hemólise. No caso da célula vegetal, esse ato de crenação, de murchar, é chamado de plasmólise. E esse ato de explodir, que é a hemólise, é chamado de plasmoptise, certo? Gente, é isso. O que tem que saber de osmose é basicamente isso, certo? A gente pode relacionar um pouquinho com o nosso caso do CDP, que é usando a solução 0,9% de NaCl, que é o nosso soro fisiológico, ficaria como isotônica aqui, não mudaria, ficaria tudo ok, equilibrado. Quando a gente usa 9%, está acima do que a nossa hemácia é capaz, entendeu? Então, 9% estaria aqui, no meio extracelular, e a tendência era a água sair para suprir a necessidade desse meio extracelular, por isso que vai murchar. Então, a solução NaCl 9% é hipertônica, e quando a gente usa água destilada, botando aqui no meio extracelular, ela passa para dentro, fazendo com que a hemácia inche e exploda, sofrendo hemólise, certo? É isso. Se inscrevam no canal, certo? Próxima semana já vai ter uma enquetezinha nova para saber qual é a dúvida de vocês. E até o próximo vídeo, meus anjos.